Boa Boa tarde, tarde. sejam bem-vindos à nossa penúltima aula do curso sobre China. O nosso tema de hoje vai ser a nova Rota da Seda, o que ela significa para a política externa chinesa, para a estratégia de desenvolvimento da China. E na semana que vem será a nossa última aula, dedicada à história das relações entre a China e o Brasil. Então, vamos desde o século XIX até os dias de hoje entender o que significa essa importante relação bilateral. E eu quero começar essa aula entrando numa questão um pouco anterior à criação da nova Rota da Seda, que é o momento em que a China começa a criar as suas próprias organizações internacionais. A gente tem um inicial dessa história da ascensão chinesa, em que a China se integrando naquelas organizações internacionais que haviam sido, em grande medida, criadas pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a China sendo, ou melhor, a República Popular da China, né, a China comunista, sendo admitida na ONU, no FMI, no Banco Mundial, e isso vai acontecendo de maneira progressiva, dos anos 70 aos anos 80, 90, culminando em 2001, com o ingresso da China na Organização Mundial do Comércio. Quer dizer, ali foi aquele momento do auge em que a gente tinha uma China em que a aposta chinesa era de que o país iria jogar de acordo com as regras internacionais, que iria se integrar nessa ordem global liderada pelos Estados Unidos. Só que, depois disso, o que passou a acontecer foi um cenário diferente. Não foi uma China satisfeita em fazer parte de uma maneira subordinada dessa ordem global. Foi, ao contrário, uma China querendo afirmar o seu poder, uma China querendo cada vez mais influência nas organizações internacionais e criando, a partir da década de 2000, as suas próprias organizações, em particular aquelas instituições voltadas para uma atuação na própria Ásia, no exterior próximo da China. Então, o marco dessa nova trajetória de política externa é a criação da Organização da Cooperação de Xangai, em 2001, que é essa organização que está no slide, e que é uma instituição internacional devotada a questões de segurança e de defesa, do combate ao terrorismo, ao separatismo, a fundamentalismos religiosos, que reúne a China e os seus principais vizinhos na Ásia Central e no sul da Ásia. Em 2006, é o momento da criação dos BRICS, que vai ter um papel interessante também na diplomacia chinesa, como sendo uma espécie de garantia de que a China pode conversar de maneira multilateral, né? Que ela não está agindo sozinha, que o que ela está propondo é uma espécie de uma grande aliança entre outros grandes países em desenvolvimento, grandes países do sul global. Depois, em 2014, a China cria o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que é um banco de desenvolvimento voltado exclusivamente para a Ásia. Né? Já existia um banco assim, o Banco Asiático de Desenvolvimento, mas é um banco controlado pelo Japão. Então, a China não estava satisfeita em ser o segundo colocado nessa instituição. Né? Então, ela cria o seu próprio Banco de Desenvolvimento para a Ásia. A gente vai ter também, nesse período, a criação do Banco dos BRICS, também um outro banco de desenvolvimento, mas operando dentro dessa lógica dos BRICS. Então, é nesse contexto de uma China que está criando as suas próprias organizações internacionais, em particular para uma atuação no seu exterior próximo, que a gente lê a criação desse grande projeto global da nova Rota da Seda, que é algo que vai ocorrer na década de 2010, a partir do momento em que o Xi Jinping se torna o presidente chinês. Ele ascende à presidência em 2012. Agora, reparem que essa tendência de criação de novas organizações é algo que antecede
a ascensão política do Xi Jinping. O que vai acontecer com ele é que, ao longo do seu governo, essa tendência que já vinha lá de trás vai se fortalecer, vai se tornar mais profunda, como tantas outras coisas, aliás, que a gente observa na vida política chinesa, nas políticas públicas do país. Já vinha diante do Xi Jinping essa pegada mais nacionalista, mais assertiva, né? Mas com ele na presidência, essa tendência vai se tornar ainda mais forte. Bom, aqui no slide, a gente tem um pouco essa representação gráfica de como nasceu a nova Rota da Seda. Na verdade, esse é um projeto que tem vários nomes, isso às vezes confunde um pouco as pessoas. Ele é chamado de Nova Rota da Seda, mas ele também é conhecido como a Iniciativa do Cinturão e da Rota, ou em inglês, o projeto de One Belt, One Road. Em chinês, ele se chama Idai Ilu, o que é um jogo de palavras, né? Os chineses gostam, a língua chinesa é muito propensa a esses jogos de palavras, sobretudo esses jogos que têm 4 sílabas, é muito característico dos slogans políticos na China, mas significa basicamente um cinturão, uma rota. Esse é o significado da expressão. E vem, essa expressão um pouco estranha, talvez, vem do fato de que a nova Rota da Seda tem um componente terrestre, né, que é o cinturão, que no slide está representado por essas linhas preta, verde, vermelha, e ela tem um componente marítimo que está representado no slide pela linha azul. Então, seria um cinturão terrestre e a rota marítima. Mas o que significa, na prática, esse projeto? Eu costumo resumir a nova Rota da Seda como um programa global chinês de investimentos em infraestrutura. É basicamente a China dizendo para determinados países, para determinadas regiões, que é o interesse nacional dela investir em infraestrutura nessas regiões, em construir, reformar ou modernizar rodovias, ferrovias, usinas de geração de eletricidade, portos, tudo o que vocês puderem imaginar. Esse é um projeto gigantesco e a expectativa é que ele vai mobilizar até 2049 $1 trilhão. Olha, isso é uma quantidade absurda de dinheiro para qualquer ponto de vista que a gente pensar. E, bom, por que 2049? Né? Por que esse marco temporal? Porque 2049 vai ser o aniversário de 100 anos da Revolução Comunista na China. O aniversário de 100 anos da criação da República Popular da China. Então, muitas das coisas, muito do planejamento que está ocorrendo na China nesse momento, está colocando 2049 como um ano-chave, porque é um momento... Bom, primeiro, o Partido Comunista Chinês espera estar no poder em 2049, e é um momento em que o partido quer olhar e dizer, olha, nós conseguimos o nosso grande objetivo, que é tornar a China novamente uma grande potência e garantir uma qualidade de vida, um nível de renda, um nível socioeconômico elevado para a população chinesa. Então, é um projeto de longo prazo. Né? Bom, não tem outro país fazendo um planejamento tão longo assim. Se a gente olhar, por exemplo, o que são os Estados Unidos hoje, essa dificuldade de pensar a política pública para além de um mandato presidencial é enorme. Eu acabei de ler agora as novas memórias do Obama, e é muito impressionante como ele descreve um ambiente ali de paralisia política, paralisia, impasses no processo decisório, por causa dessa divisão ideológica muito profunda entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. Como isso foi algo que afetou a recuperação econômica dos Estados Unidos depois da crise de 2008, ou a aprovação de um plano de saúde pública pelos Estados Unidos. Tudo isso ficou muito forte por lá. Então, imagina você pensar no futuro do país em 5 anos, em 10 anos. É inviável, é impensável. Mas a China está pensando isso para 2049. Bom, esses grandes projetos de infraestrutura já vêm ocorrendo há algum tempo na China.
e eles se tornaram particularmente fortes após a crise financeira global de 2008. Aliás, é muito impressionante o quanto essa crise financeira, que, como vocês sabem, atingiu de maneira particularmente forte o Ocidente, a Europa, os Estados Unidos. É muito impressionante o quanto essa crise representou uma guinada para várias políticas públicas na China. Sobretudo para a ascensão de uma visão política mais nacionalista, de uma China mais dura em fazer valer os seus interesses na política mundial. Então, é um antes e depois, em termos dessa história. Acho que mais até do que a ascensão do Xi Jinping para a presidência. Acho que a crise financeira, esse relativo declínio do Ocidente que a gente tem visto nos últimos 10 anos, é muito mais importante para entender várias iniciativas chinesas do que uma questão individual, de personalidade do Xi Jinping. E o mesmo vale para a nova Rota da Seda. Esses projetos estão basicamente ligados a uma crescente internacionalização das empresas chinesas a partir da década de 2000, mas, sobretudo, a partir da crise financeira global. Desse momento em diante, a gente tem cada vez mais a presença das multinacionais chinesas atuando em várias regiões do mundo, inclusive na América Latina, como a gente vai ver na aula de hoje, e realizando uma série de operações econômicas. Em alguns casos, eles simplesmente comprar produtos locais, mas cada vez mais também presentes como investidores, construindo estradas, construindo usinas de transmissão de energia, o que for. Então, o que a nova Rota da Seda vai fazer não é criar esses projetos. Eles já vinham acontecendo. Ela vai pegar essas iniciativas que estavam ocorrendo ali, um tanto quanto isoladamente, e vai tentar dar a elas uma visão política mais coerente. Vai tentar fazer delas um projeto político mais organizado, mais sistematizado, ou, se vocês preferirem, vai criar um grande guarda-chuva institucional, onde a China vai abrigar uma série de iniciativas. Então, dentro da nova Rota da Seda, a gente vai ter programas de cooperação em ciência e tecnologia, vamos ter programas de cooperação em educação, vamos ter fóruns acadêmicos. Então, é um grande adesivo, é uma grande etiqueta que facilita para o governo chinês organizar melhor uma série de outras iniciativas, uma série de outros projetos. E a nova Rota da Seda não é uma organização internacional. Ela não é a OTAN, ela não é a Organização da Cooperação de Xangai, ela não é o Mercosul, ela não tem regras multilaterais que são aceitas por todos os participantes. A nova Rota da Seda acontece por meio de negociações bilaterais da China com outros países. Então, como é que um país faz para entrar na nova Rota da Seda? Não é que ele assine um tratado e passe a fazer parte de uma organização. Ele assina um memorando de entendimento com a China. Assina um documento, um plano de ação, dizendo, olha, nós vamos fazer juntos tais e tais coisas. Quer dizer, é um formato muito mais flexível do ponto de vista institucional, muito mais flexível do ponto de vista do direito internacional. Então, é algo bastante inovador, na verdade, o que está sendo também um desafio para todos nós que estamos tentando analisar esse projeto e entender o que ele significa. E, bom, a nova Rota da Seda está cada vez mais presente em várias partes do mundo, mas ela começou como algo muito voltado para a Eurásia e para a costa oriental da África, que são basicamente as regiões que eu estou mostrando nesse mapa do slide. E isso foi descrito de uma maneira muito bonita, muito poética, por um acadêmico americano, Robert Kaplan, como sendo um retorno ao mundo do Marco Polo. Por que isso, né? Nós já vimos o Marco Polo em outras aulas, né? Ele era aquele comerciante de Veneza que atravessou a Eurásia e foi parar lá na corte do imperador chinês no século XIII, viveu vários anos ali trabalhando para o imperador, e quando ele voltou para a Europa, ele escreveu um livro contando tudo o que ele tinha visto na China, e esse livro até hoje é um marco no imaginário ocidental sobre a China. Ele marcou muito
essa visão do Ocidente sobre a China. E é um retorno ao mundo do Marco Polo, porque aquele universo econômico em que o Marco Polo viveu, na Idade Média Europeia, era um mundo no qual a Eurásia era uma unidade econômica, no qual havia um comércio muito intenso entre a Europa, a China, o Japão, a Coreia. Não era um comércio que se dava de maneira direta, né? Tinham vários intermediários que atravessavam ali, né? Os árabes, os iranianos, os mongóis, mas não obstante tudo isso, havia um comércio muito forte entre essas duas partes, entre esses dois extremos geográficos do supercontinente da Eurásia. E esse mundo da Eurásia, ele, em grande medida, acabou desaparecendo nos séculos seguintes, porque a Eurásia acabou se fechando muito para os europeus. Houve uma série de guerras, de revoluções, né? Esse comércio ficou muito mais um comércio ultramarino, as Américas entraram na história. Quer dizer, por uma série de questões ali, o Oceano Atlântico, no século XVI, XVII, XVIII, ficou muito mais importante para o comércio global do que esse circuito da Eurásia. Mas não é mais assim hoje em dia. A Eurásia está voltando a ser, ainda que lentamente, aquele espaço unificado do ponto de vista econômico que ela foi no passado e está voltando a ser o ator decisivo para a economia global. Isso tem acontecido principalmente por causa do crescimento das economias asiáticas. Não só da China, mas também da Índia, também das economias dos países do Sudeste Asiático. Na semana passada, a gente falava um pouco sobre a parceria regional abrangente, né, que foi esse mega acordo de comércio que os países da Ásia e da Oceania assinaram na semana passada. Isso é um marco dessa nova época. O continente, ou essa região toda, está se reorganizando economicamente, inclusive sem o Ocidente. Os Estados Unidos não são parte dessa parceria. Então, já tem coisas aí acontecendo. Entendeu? E a Eurásia, então, está voltando a ter essa importância decisiva para a geopolítica global, para a economia global, como ela não tinha, talvez, desde o século XVIII, talvez desde a Revolução Industrial na Europa. Então, é um momento, realmente, de uma grande transformação global que vai além da ascensão da China, embora, claro, a gente não explica esse retorno da Ásia a uma proeminência global sem a China. E, provavelmente, agora, em 2020, as economias asiáticas somadas devem se tornar mais de 50% da economia global, mensuradas pela paridade do poder de compra. Não no volume absoluto das suas economias, não no seu valor em dólares, mas naquilo que, fazendo um ajuste ali para a capacidade de compra em cada país. Então, é um marco simbólico, mas ele é também importante dessa trajetória. Isso nos coloca também, sobretudo para nós no campo de relações internacionais, num debate geopolítico, num debate com as teorias clássicas da geopolítica de Mackinder, né, e do almirante Mahan. Como é que a gente pensa a Eurásia? Depois eu vou passar para vocês um vídeo muito interessante do professor de Harvard, Joseph Nye, analisando a nova Rota da Seda a partir dessas duas perspectivas geopolíticas clássicas, né? Do Mackinder e do Mahan. Vamos começar pela do Mackinder. O que o Mackinder dizia no início do século XX, há mais de 100 anos atrás? Ele dizia que a política mundial era dominada pelo que ele chamava de Heartland, né? A terra central, né? O coração do mundo, que era basicamente o território da Rússia e da Ásia Central, um pouco da Europa Oriental também, e que esse ali era o coração geopolítico do mundo. E quem dominava a Heartland dominava o mundo. E o Mackinder disse que isso estava voltando a acontecer porque estava chegando ao fim a era de Cristóvão Colombo. Ele usava essa expressão. Dizia que as grandes navegações tinham tornado esses impérios ultramarinos muito mais importantes do que a Eurásia. Então, que ia ser o grande momento, por exemplo, do Império Britânico. Mas o que estava mudando esse jogo na direção da Eurásia? Segundo Mackinder, era uma mudança na tecnologia dos transportes. Era a questão da ferrovia
e do motor de combustão interna, do automóvel e do caminhão. Porque isso iria tornar esses territórios isolados da Eurásia, por exemplo, as estepes da Ásia Central, um território economicamente muito mais interessante, muito mais importante para o desenvolvimento global. Olha, eu acho que o Mackinder tinha razão, só que ele teve razão muito antes do tempo. Só agora é que isso está acontecendo. E o que houve no século XX foi uma outra história. A gente teve ali as guerras mundiais, a Guerra Fria, e a Heartland basicamente foi controlada pela União Soviética. E a gente sabe que a União Soviética perdeu a Guerra Fria. A gente sabe que ela entrou em colapso. Quer dizer, o domínio da Heartland não deu a ela esse domínio global que o Mackinder talvez achasse que ela teria. Mas, em grande medida, isso aconteceu porque não houve esse investimento maciço em infraestrutura. O potencial da tecnologia estava lá, mas ele não foi colocado em prática. Ora, o que a nova Rota da Seda pretende fazer é exatamente isso. É exatamente transformar a Eurásia numa estrutura, numa infraestrutura capaz de promover esse desenvolvimento econômico. E vamos nos recordar que ainda são, em grande medida, são países em desenvolvimento de renda média ou renda pobre. O Vietnã ainda é um país muito pobre, o Camboja ainda é um país muito pobre, a China e a Tailândia são países de renda média. Tem muita coisa ainda para ser feita. Os países da Ásia Central, todos eles também são países de renda média, mesmo assim só por causa do petróleo, do gás. Então, quer dizer, ainda há um grande espaço nesses territórios para que eles possam, de fato, se desenvolver e possam, de fato, alcançar o seu potencial. Interrompeu um pouco, né? Mas eu dizer que ainda falta um grande desenvolvimento nesses territórios, em termos de infraestrutura, para que eles possam colocar em prática o seu potencial econômico, para que eles possam, de fato, crescer e se desenvolver. Então, a nova Rota da Seda é um ponto importante nessa história. Bom, essa é a visão do Mackinder. Qual é a visão do Mahan? É uma visão voltada para o controle dos oceanos e para o controle das franjas litorâneas. Para o Mahan, a chave para o domínio global é controlar os oceanos, é controlar os portos, os pontos de estrangulamento. A gente viu um pouco disso na aula passada, né? Sobretudo pela disputa no Mar do Sul da China. Então, de alguma maneira, conversar sobre a nova Rota da Seda é também discutir essas teorias clássicas da geopolítica à luz do mundo contemporâneo. E por isso eu dizia para vocês também na semana passada que a gente está vendo uma revitalização das discussões sobre geopolítica clássica. Esse é um momento muito bom e muito importante para a gente voltar a ler esses autores, para a gente voltar a tentar compreendê-los, porque eles dizem muito sobre o mundo no qual nós vivemos. Bom, aqui eu tenho alguns mapas que ilustram essas visões de mundo contraditórias, né, em conflito, das teorias geopolíticas clássicas. Então, o mapa que está ali à esquerda, no slide, mostra o que é a Heartland para o Mackinder, e que é basicamente esse coração da Eurásia, né? Que era a antiga União Soviética, pegando ali um pedaço da Europa Oriental. E ao sul da Heartland tem um território chamado Ringland. Né? As Ringlands é uma expressão muito usada pelo Spikeman, que é também um teórico geopolítico importante da época da Segunda Guerra Mundial, que desenvolveu essas visões do Mahan. Né? E algo muito voltado também para esse controle do litoral. Você tem que controlar as grandes vias de navegação global e você tem também que controlar o litoral. Isso é importante para a China também. A gente viu na aula passada o quanto a economia chinesa é totalmente dependente do acesso ao Oceano Pacífico. Se ela não tiver acesso ao Pacífico, ela não consegue exportar e ela não consegue também importar uma série de produtos que são fundamentais para a sua economia. Petróleo, minérios, matérias-primas, o que seja. E a gente viu que, apesar do litoral chinês ser muito extenso, é relativamente fácil
bloquear o acesso da China ao mar, porque é um litoral muito recortado por ilhas, muito recortado por estados vizinhos, muito dependente do acesso a alguns estreitos, como o Estreito de Malaca. Então, é uma situação geopolítica frágil para a China, e não é à toa que a China está lendo tanto Mahan, não é à toa que a China está apostando tanto no fortalecimento da sua marinha. Então, você acha que muitos leitores desses clássicos da geopolítica se perguntam quem tem razão, né? Se é o Mackinder, com a sua ênfase na Heartland, ou se é o Mahan e o Spikeman, com a ênfase nos oceanos, no controle litoral. E é claro que a resposta é muito mais complexa do que isso. Cada um deles tem pontos importantes para iluminar. O que é impressionante é que a China está investindo nas duas visões. A gente pode interpretar a nova Rota da Seda como um projeto à la Mackinder de fortalecimento da Heartland, né, de controle sobre os recursos econômicos da Eurásia. Mas ele tem também um componente muito importante que dialoga com o Mahan, que dialoga com o Spikeman, né, que é essa questão do litoral, que é essa questão da modernização dos portos. Quer dizer, tudo isso está ali também de uma maneira muito forte, muito marcada em termos desse diálogo. Bom, nós vamos falar agora um pouco dos corredores estratégicos, né? A nova Rota da Seda está organizada em 6 grandes corredores estratégicos que atravessam ali a Eurásia, o Oriente Médio, né? O Sudeste da Ásia, e são as áreas-chave desse projeto, e eles têm basicamente 3 grandes objetivos principais. Por que a China quer investir globalmente em infraestrutura? O que a China espera conseguir desses investimentos? Então, primeiro, é um projeto para facilitar o acesso da China a recursos naturais, matérias-primas e mercados consumidores. Uma maneira da China ter uma presença econômica maior em torno de todos esses fatores que são muito importantes para o seu desenvolvimento. Então, quando ela vai, por exemplo, investir na construção de uma ferrovia, ligando a China a um grande produtor de petróleo, está muito voltado para esse acesso ao mercado, à matéria-prima, ou para a exportação dos seus produtos. Um segundo ponto, muito importante também, é promover o desenvolvimento das províncias do interior da China. Nós já vimos em outras aulas o quanto o desenvolvimento econômico chinês é desigual, não só entre as classes sociais, mas também entre as diversas regiões do país. Quem mais se beneficiou do desenvolvimento econômico chinês foram as províncias chinesas do litoral. Né? Regiões como Xangai, regiões como Hong Kong, tudo que está ali, ou como Guangzhou, tudo que está em volta desses territórios. O interior da China é muito mais pobre do que o litoral. Isso tem sido uma preocupação constante para o governo chinês. E é exatamente esse interior da China que faz fronteira com a Ásia Central, que faz fronteira com o Sudeste Asiático. Então, são as regiões da China que têm mais a ganhar nesse aprofundamento do comércio com as regiões vizinhas. E um terceiro objetivo muito importante desse projeto é incentivar a internacionalização das empresas chinesas. Fazer com que as multinacionais chinesas estejam mais presentes nesses territórios, nesses países. O governo chinês está estimulando essas empresas a irem para o exterior, fazer esses investimentos, dando a elas empréstimos baratos, dando a elas crédito governamental para que elas possam desempenhar esses negócios. Agora, tudo isso tem um preço, né? Tudo isso tem um custo. É muito mais caro você fazer esse comércio pela via terrestre, por ferrovia, por caminhão, pelo que seja, do que fazer pela via marítima. Como a gente viu também na aula passada, o comércio marítimo representa mais de 90% do comércio global. Então, você levar um produto da China para a Europa de trem, por exemplo, custa 2 ou 3 vezes mais caro do que fazer essa mesma viagem por navio. Mas por que a China está apostando tanto nisso? Tem razões políticas, tem razões de segurança. Ela diminui a sua dependência do oceano. E no caso de uma guerra, ela vai poder importar produtos essenciais pela via terrestre. Então, é muito mais caro, é muito mais pesado, mas facilita bastante a vida dela também para muitas outras situações.
e aumenta a influência política da China junto a países vizinhos, em regiões que são estratégicas para os chineses. O Felipe agora vai entrar e vai falar um pouco para a gente de como funcionam esses corredores estratégicos, né? Dando aí alguns exemplos para nós. Boa tarde, gente. Eu vou aqui compartilhar minha tela, só um minutinho. Acho que vocês já estão vendo, né? Então, eu vou falar um pouco sobre esses corredores econômicos, especificamente sobre o corredor econômico China-Paquistão, que é o grande carro-chefe de tudo isso. É o corredor que está mais adiantado em termos de infraestrutura, de investimentos e tudo mais. Mas só para começar falando o quão é legal, né, esse tema de Nova Rota da Seda e geopolítica, porque justamente é a maneira como a China se insere no mundo. E faz relações internacionais e de fato se posiciona como potência, como hegemonia. Como o professor falou, é um projeto que se aproveita de todos os teóricos clássicos, indo até além. Se vocês se lembram desse mapa do Mackinder, a África, tudo que ficava fora da Eurásia era periferia, né? As ilhas periféricas. Então, as Américas, África e Oceania estavam ao derredor e ele não se debruçou muito sobre como se aproveitar geopoliticamente dessas regiões. Mas a Nova Rota da Seda se aproveita dessas regiões, indo mais além, indo não só o braço terrestre, marítimo, mas também a Rota Norte, porque se aproveita do degelo do Ártico, e na época desses autores não havia essa possibilidade de, em poucos períodos do ano, transitar pelo Ártico, se aproveitando da Antártica, indo para o espaço. Então, um projeto de investimento em infraestrutura realmente global, indo muito mais além do que os teóricos clássicos poderiam pressupor. E justamente nesse tema de esses corredores econômicos, já nada mais são do que agrupamentos desses projetos, como o professor falou, para dar alguma lógica a esses projetos, e se concentrando nesses 6 grandes corredores, né? O corredor econômico da Rússia, Mongólia, a Nova Eurásia, o corredor para a Ásia Central, Oriente Médio, o corredor econômico China-Paquistão, e o de Bangladesh e da Indochina, né? Então são esses grandes projetos de infraestrutura reunidos nesses conjuntos. Aqui, para dar um exemplo para vocês, como o Mackinder está tão presente nesse projeto, isso aqui é o corredor econômico da Rússia-Mongólia. Então, justamente são ferrovias que já existiam, mas com projetos de construção, né? Essas ferrovias que estão em vermelho, construção de novas ferrovias, integrar essas ferrovias, justamente nessa ideia de escoar os produtos chineses, o excesso de produção de bens dos chineses, importar matéria-prima, como o professor falou, e também, como o professor falou no terceiro ponto, internacionalizar as empresas chinesas e exportar o padrão tecnológico da China. A gente sabe que os chineses têm um know-how de infraestrutura, de construção de tecnologia de infraestrutura, né? Ponte, porto, aeroporto, ferrovias, trem-balas. Então, exportar esse padrão tecnológico faz com que essa nova estratégia de alavancagem econômica da China hoje, que é através de inovação, pesquisa, desenvolvimento, quanto mais se usa uma tecnologia, mais cara ela fica, mais valiosa ela fica. Então, exportar para que esses países da Ásia Central, do Oriente Médio, da África, utilize essa tecnologia, esse know-how de infraestrutura, os chineses agregando valor à sua produção, à sua tecnologia. Então, é justamente isso. Como o mapa mostra, esses portos aqui, é um porto de Tianjin, que fica próximo a Pequim, estratégico, e o de Vladivostok, onde se concentra a frota oriental da Rússia. Então, através desses portos, se interiorizar, indo para o coração do continente, coração da Eurásia, para conectar ali as porções, as fontes de matéria-primas, as fontes de matérias minerais, energéticas e tudo mais. Como há uns 2 anos, se não me engano, em 2017, o professor pode
pode me lembrar melhor, esse grande acordo, o maior acordo energético até então visto entre Rússia e China, de que a Rússia daria gás, né, gás natural, e construiria gasodutos para levar o seu gás natural até a China, nessa ideia de se tornar cada vez mais asiática, uma Rússia menos europeia e mais asiática. Então, a construção de gasodutos também, de oleodutos, justamente nesses três grandes conjuntos de oleodutos e gasodutos, conectando Excelente Ásia. mapa, Felipe. E vale lembrar aqui algumas coisas, né? Primeiro, que a Gazprom, essa gigante de gás natural russa, é uma empresa estatal. Quer dizer, que a gente está falando diretamente de negociações entre os dois governos, né? Entre o Putin e o Xi Jinping. Segundo, que a matriz energética chinesa é uma matriz muito poluente. Ela está muito baseada no carvão. Em torno aí de 2/3 da energia gerada na China é gerada por carvão. E a China está num compromisso forte em mudar a sua matriz energética, em se tornar um país neutro em emissão de carbono até o ano de 2060. Então, olha também, né, a escala do planejamento. E parte desse esforço significa substituir o carvão por energia hidrelétrica e por gás natural. Então, o gás é muito menos poluente. Então, olha como esses acordos da China com a Rússia estão preenchendo aí vários requisitos importantes para a política de energia chinesa, para a política externa, para a política ambiental. Quer dizer, é uma visão realmente estratégica que atravessa vários pontos dessa relação. Beneficia tanto a Rússia, porque consegue bypassar as sanções europeias dos Estados Unidos, conseguindo um grande mercado consumidor que é a China, e também a China se aproveita, dado as grandes reservas energéticas da Rússia. Então, continuando aqui, existe também o braço da Nova Eurásia, né? Aqui mostra um pouco das ferrovias até então construídas, é a Transiberiana, que é essa verde aqui, e os chineses se aproveitando dessas ferrovias até então presentes na Ásia Central e na Rússia, mas construindo novas e integrando as ferrovias que estão construídas no território chinês, né? Então é a China se conectando fisicamente com o mundo, né? E nessa rota da Nova Eurásia, que liga a China até a Europa, passando pela Ásia Central e tudo mais, o grande exemplo foi essa notícia de que em 2017 o primeiro trem que saiu do território chinês chegou a Londres, percorrendo 12 mil quilômetros, atravessando 9 países, levando 18 dias para chegar até Hilton. E cada vez mais essas viagens se tornarão frequentes, né, semanalmente. Então, ou seja, é justamente essa ideia de conexão de infraestrutura, passando pelo que foi o Heartland do Maran e tudo mais, e a China levando os seus produtos até a Europa, podendo, como o professor falou, desviar de toda aquela de todas as tensões que existem no Mar do Sul da China, no Estreito de Malaca, dominado pelos Estados Unidos, pelo Oceano Índico, ali com uma Índia nuclear gigante, potência ali observando, enfim, todo o Mar Vermelho ali com aquele contexto do Oriente Médio complicado, Canal de Suez. Então, é uma rota bem interessante que os chineses estão se aproveitando bastante. Existe também o corredor da Indochina, né? Tentei mostrar aqui também essas conexões de ferrovias. Vocês podem perceber que é um modal bem interessante, as ferrovias, como o professor falou. Você pode escoar grande quantidade de produtos e importar também grande quantidade num tempo rápido, relativamente rápido. Então, é um grande carro-chefe dessas conexões de infraestrutura, mas também há portos, conexão elétrica e tudo mais. Então, até na Indochina, se vocês podem ver conexão, eles fazendo canais secos, né? Justamente de uma ponta a outra dessa península da Tailândia, você construir ferrovias para que você consiga levar de um canto a outro e não precise descer até Singapura ali também,
mas poder descer também, como essa ferrovia que está sendo construída, e levar o Estreito de Malaca, né? Então é bem interessante todo esse... Se a gente tiver realmente uma ferrovia ligando Singapura à China, atravessando o Sudeste Asiático, Singapura é um dos maiores portos do mundo. Então, o impulso que isso vai representar para o comércio global vai ser uma coisa extraordinária. Extraordinário, professor. E justamente não precisando passar, como a Letícia mostrou muito bem na última aula, o quão complicado é o Mar do Sul da China, né? Sem precisar transitar pelo Mar do Sul da China. E é onde eu vou me debruçar propriamente esse corredor China-Paquistão, né? Como já comentei, é o corredor mais avançado em que envolve um país, né? Um grande aliado da China na região do sul da Ásia, que é o Paquistão, fazendo conexões em ferrovias, fazendo, enfim, plantas de energia energética, energia nuclear, eólica e tudo mais. Então, é o grande carro-chefe da nova Rota da Seda, né? Esse mapa aqui é justamente, a gente já comentou nas aulas anteriores, o professor já comentou, que os chineses pretendem conectar essas regiões interioranas, né? Xinjiang, Tibete, ao Paquistão, justamente cruzando o país e levando até o porto de Gwadar. Esse porto de Gwadar, o professor falou, é estratégico porque fica bem próximo ao Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, que é aquele gargalo por onde sai grande parte do petróleo proveniente do Oriente Médio, então da Arábia Saudita, do Irã. Então, são os chineses com presença de um porto construído pelos chineses, talvez pode se tornar uma base, são especulações, mas é um porto construído pela China, com presença chinesa bem de frente, bem próximo a esse grande gargalo de onde sai grande parte do petróleo importado pela China. Esse infográfico mostra que 80%, né, do petróleo importado pela China passa pelo Estreito de Malaca. Não sei se continua ainda essa porcentagem, mas demonstra bem o quão é interessante os chineses desviar dessa grande rota marítima até chegar à sua costa, mas só cruzar o Paquistão já seria de grande valia. Então, é um projeto que antecede a iniciativa Cinturão em Rota, o Belt and Road. Ele foi anunciado em 2013, quando o primeiro-ministro paquistanês se encontrou com o primeiro-ministro da China, o Li Keqiang, em Pequim. O foco era conectar a China ao porto paquistanês de Gwadar. É uma conexão de transportes, basicamente, na época. Por meio de uma infraestrutura rodoviária, ferroviária e dutos também. E eles planejavam ter esse projeto em voga em 5 anos, no horizonte de 5 anos, em que envolveria entre 10 e 20 bilhões de dólares. Mas em 2015, depois com o Xi Jinping já consolidado seu poder e tudo mais, e já tendo anunciado esse grande projeto da nova Rota da Seda, da rota marítima, da rota terrestre, o Xi Jinping visita o Paquistão em 2015, e aí eles lançam de fato, o corredor econômico, né? Esse grande projeto em que teve seu escopo ampliado, o número de investimentos e o horizonte de construção desse projeto. Então, a ênfase mudou para não só transporte, mas também geração de energia, construção de infraestrutura em geral, escolas, fiação elétrico e tudo mais. E os dois governos elaboraram um plano de longo prazo, que começaria em 2017 e findaria em 2030 para a construção desse grande corredor econômico. E os custos deixaram de ser de 10 a 20 bilhões e passaram a ser de 62 bilhões de dólares até 2030. E é importante ressaltar, isso foi uma novidade, que eu pensei que os projetos chineses ali estariam no grande arcabouço da nova Rota da Seda. Mas nem todos os projetos chineses no Paquistão fazem parte do escopo da nova Rota da Seda. Há algo mais específico que normalmente não integram o grande projeto de infraestrutura. E segundo esse think tank alemão, Merix, 25 bilhões de dólares em projetos já foram concluídos até início desse ano. 75 voltados para projetos de energia, justamente é o que é a grande demanda da China, né?
de construção de energia para o Paquistão, mas também importação dessa energia. Em grande parte, energia fóssil. Mas há outros interesses ali que não oficiais, interesses econômicos e políticos, né? Esse corredor paquistanês beneficia o Paquistão porque o Paquistão conseguiria capital externo, ou seja, investimentos estrangeiros e diretos, que são esses investimentos mais de longo prazo, que é de construção de fábrica, sabe, de produção, propriamente dito. Amplia a capacidade produtiva do Paquistão, o que aumenta a oferta agregada do Paquistão e faz com que essa economia cresça, né? E há também transferência de know-how chinês a empresas paquistanesas quando se constrói essas joint ventures, né? Então, quando o professor falou, se assina esse memorando de entendimento, algumas empresas paquistanesas se juntam com algumas empresas chinesas e há transferência de tecnologia nesse processo. Então, o Paquistão conseguiria modernizar sua infraestrutura, resolveria sua escassez de energia e geraria emprego, geraria renda, a economia cresceria. Mas também politicamente seria um apoio da China, um grande player ali regional, nuclear, grande população, fazendo contrapeso à rivalidade que tem com a Índia, né? Também nuclear, grande população. Em termos militares, o Paquistão é mais fraco do que a Índia. É menos populoso, a economia é menos desenvolvida comparada à Índia, militarmente. Então, ter uma China ali aliada, presente no seu território, seria de grande valia para o Paquistão. Interessaria a China, porque seria uma conexão ao Oceano Índico, que seria bem mais direto do que passar pelo Mar do Sul da China, né? Contornando o Estreito de Malaca. Contrabalancearia também a Índia na região do sul da Ásia, se alinhando ao grande rival da Índia ali na região. Garante presença num país que contém células terroristas, que há presença do Talibã, da Al-Qaeda no Paquistão. E como a gente demonstrou quando a gente falou das minorias, o governo chinês tem receio de que a minoria muçulmana iugur lá em Xinjiang se alie, faça treinamento com essas células terroristas muçulmanas da Ásia Central e do Paquistão. Então, com os chineses ali presentes no Porto de Guadá e nessa construção de infraestrutura, estaria se levando a uma estabilidade econômica social a um vizinho. E ter países fronteiriços com estabilidade social é um interesse, com estabilidade política, social e econômica, é o interesse de qualquer país, né? A gente sabe que é uma preocupação brasileira com o que acontece na Venezuela, com a nossa região. Então, os chineses mais ou menos tentam tornar as suas fronteiras mais estáveis para si, né? Permite realocar, como o professor falou, recursos para o interior do país, dessas regiões mais longínquas, né, Tibete, Xinjiang, levando desenvolvimento, dinamismo econômico para essas regiões interioranas. Possibilidade de escoamento do seu excesso de capacidade. Então, a China, até dos anos 2000, era a grande fábrica do mundo, né? Produzindo em grande escala produtos de baixo, médio valor agregado, exportando para conseguir moeda estrangeira. E agora, nessa ideia, dessa estratégia de desenvolvimento baseado por inovação, os chineses veem como o Paquistão como um excelente mercado consumidor aos bens produzidos. Internacionalização das empresas, financiamento fáceis, processo de licitação facilitado e mão de obra barata pelo Paquistão. Então, a gente anda vendo uma grande migração de algumas empresas, né, que andam saindo do território da China, da República Popular da China, migrando para Taiwan, Vietnã, para aquelas repúblicas ali da Indochina. Então, já é algo esperado, já que a mão de obra chinesa, o professor já comentou, né, está aumentando, a renda dos chineses anda aumentando, os chineses têm tido uma mão de obra mais cara, então essas empresas procuram estímulos e diminuir os custos. Então, podem migrar para as empresas chinesas podem migrar para o Paquistão. E exportação do seu padrão tecnológico, como eu comentei, né, e da sua moeda. Muitos desse comércio, dessas infraestruturas e tudo mais, desses acordos, são feitos com a economia da China.
e aumenta o seu poder, né? Quando uma economia é utilizada internacionalmente, o seu valor, o seu poder de compra aumenta relativamente, e exportando o padrão tecnológico chinês. Mas há problemas também. A gente pode ver que há protestos para a construção dessas infraestruturas, dessas estradas, ferrovias, dessas pontes, desses portos, dessa rede elétrica. Muitas populações têm que ser deslocadas, e isso gera insatisfações de muitas populações ali com a presença chinesa, muito céticas com a presença chinesa, e até a preocupação de caráter religioso com o que os chineses andam fazendo em Xinjiang, né? Então, muitas dessas populações, o Paquistão é um país muçulmano, muito populoso, acabam se posicionando contra a China. E, como nada é fácil nesse mundo, esse corredor paquistanês faria uma grande rede de infraestrutura ligando ao porto de Gwadar. A Índia, vendo essas movimentações, anda estreitando os laços com o Irã para construir e ampliar esse porto de Chabahar, justamente para conectar os indianos, as suas empresas, enfim, exportar através desse porto, levar ao Irã e à Ásia Central, o Afeganistão. Grande parte dos minérios que saem do Afeganistão, que são consumidos pela Índia, podem vir por via terrestre, mas se vocês sabem, essa parte aqui de cima é a Caxemira, aquele grande problema, e que há disputa ali com China, com Paquistão, então é uma região conflituosa. Então a Índia fala, poxa, ao invés de ir por cima por terra, por que não ir por mar? E esse mar leva ao porto de Chabahar, que é esse grande hub, que através desse hub ligaria a Índia à Ásia Central, mas também importaria tudo que os minérios e petróleo que o Irã produz e que esses países produzem. Então, existe uma grande disputa de construção de rede de infraestrutura, né, professor? A nova Rota da Seda, com os chineses e outras potências que veem a ascensão chinesa, a projeção chinesa como desafio, andam construindo também os seus projetos Sem e se dúvida. alinhando ali. No sul da Ásia, a gente tem essa disputa entre a China e a Índia. Quem é que vai financiar e tal. O que é muito complicado para os indianos, porque eles mesmos têm um déficit interno de investimento em infraestrutura muito grande, um governo que, embora esteja se desenvolvendo, crescendo, ainda é um Estado que tem uma capacidade relativamente baixa de implementar suas políticas públicas, mas, não obstante tudo isso, tem já alguma disputa ali entre eles, né? E se a gente olha para o leste da Ásia, é uma disputa entre a China e o Japão. Então, para essas potências médias que estão ali na região, né, para um país como o Irã, como as Filipinas, como a Indonésia, esse é um momento em que tem muito dinheiro circulando. E eles estão sabendo aproveitar disso, né? Eles estão ganhando ali, estão negociando acordos, estão ganhando investimentos, financiamentos, não só para projetos ligados ao comércio exterior, mas também para infraestrutura puramente doméstica. Construir, por exemplo, rede de metrô numa grande cidade. Então, é um momento muito interessante nessa região. E se a gente fizer um contraste, por exemplo, com o Brasil, a gente não investe direito em infraestrutura no Brasil há mais de 40 anos. Uhum. É um investimento muito abaixo do que deveria ser para o desenvolvimento do país. E aí você tem isso marcado o tempo inteiro. Por exemplo, numa má qualidade de estradas, de portos, em problemas de infraestrutura de energia. Vejam o Amapá aí há 2 semanas, né, sem ter energia direito. Quer dizer, então, é um cenário muito grave no Brasil. E contrasta isso com o que está acontecendo na Eurásia, em que essa chuva de recursos para desenvolver infraestrutura. Perfeito, professor. Eu até busquei notícias para mostrar os investimentos indianos no Irã, essa aproximação estratégica, né, entre Índia e Irã, justamente também para contornar ali o Paquistão, né, é estratégico também. As últimas notícias mostram que a Índia são projetos atrasados no Irã, é um porto que está tendo problemas de levar adiante, justamente pelo financiamento indiano, está com problemas. Então, de onde tirar recursos e capital para conseguir competir com o capital chinês, né? A China, a gente sabe, tem a maior reserva internacional, nos anos 90, anos 2000, exportando demasiadamente e com uma taxa de câmbio fixa.
eles levam para as reservas todo o dólar que entra no território chinês. Então, os chineses hoje têm reservas em torno de 3 trilhões de dólares. Então, os indianos que não têm reservas a esse calibre, né, acabam tendo problema de reunir recursos, já que sua infraestrutura interna é problemática. A gente vê imagens, né, quem já viu vídeos daquelas ferrovias, dos trens indianos, né, pessoas no telhado, assim, pessoas do lado de fora. Então, é bem complicado, Quase a mas... supervia, né? Perfeito, professor. Quase supervia. Então, os indianos tentam se aproximar do Japão, tentam dar o seu jeito, né? Se aproximam do Japão. Rapidinho, para os nossos ouvintes que não estão no Rio de Janeiro, a Supervia é a empresa que tem as concessões dos trens urbanos do Rio de Janeiro e que estão mais para os indianos, né, do que para esse cenário dos trens de alta velocidade da China. Exatamente. E o grande exemplo disso também, em termos de infraestrutura ali na região, é a Caxemira. Se a gente pegar mapas da região, a gente pode observar que o lado chinês, em termos de rodovia, ferrovia, logístico, né, para mobilizar tropas, para fazer comércio, enfim, é muito mais desenvolvido que o lado indiano. O indiano tem problema de alocar tropas para aquela região muito montanhoso, muito problemático. Então, a Caxemira acaba sendo o grande exemplo desse desequilíbrio, desse gap de infraestrutura e desenvolvimento daquela região. Então, é isso, professor. Muito obrigado. Excelente, Felipe. Super obrigado. Pessoal, eu vou colocar aqui no chat o primeiro vídeo. Eu vou passar 3 indicações hoje para vocês. Esse aqui. A primeira, que vai ser um vídeo sobre essa questão da gente olhar a nova Rota da Seda a partir das teorias clássicas da geopolítica. É um vídeo muito curto com o professor Joseph Nye, acho que uns 2 minutos, mais ou menos, mas você vai ver que é impressionante o quanto ele consegue fazer render esses 2 minutos. Os mapas, os gráficos são ótimos também, né? Então, é muito legal esse vídeo e ele fica aí como um dever de casa para vocês depois assistirem. Vamos voltar aqui para o meu slide. Bom, então o Felipe mostrou para a gente, né, em detalhes, um dos corredores estratégicos, né? Agora, imaginem esse cenário que Felipe descreveu, envolvendo ali a China e o Paquistão, mas isso multiplicado por 6. Então, a gente tem um corredor estratégico para o sudeste da Ásia, a gente tem um corredor estratégico envolvendo a Rússia e a Mongólia, a gente tem um outro que pega o Oriente Médio. Quer dizer, é um projeto muito amplo, muito abrangente. Mesmo que esse projeto pegasse apenas um desses corredores estratégicos, já seria alguma coisa impressionante, né? Você ter aí 5, 6 e ainda mais do que isso. E depois eu vou recomendar para vocês uma série de programas sobre a nova Rota da Seda de um canal de televisão de Singapura, em que é como se fosse uma série de documentários. Eu já andou circulando por aí, né, Felipe? A gente já viu vários, né? É uma série de documentários e cada temporada pega um desses corredores estratégicos. E os documentários são excelentes. O repórter vai a campo, ele conversa com as pessoas em cada um desses países, né? E é muito bem feito e com uma perspectiva da nova Rota da Seda, por ser de Singapura, por ser de um país que vai se beneficiar muito desse projeto, é uma perspectiva muito mais otimista, muito mais positiva do que é quando a gente discute a nova Rota da Seda pelos Estados Unidos, pela Europa. Em geral, são análises bem mais negativas. Então, vocês vão ver que faz uma diferença. Todos os programas estão em inglês, eles não têm legenda, mas é bom também para vocês treinarem o idioma e para vocês verem o quanto várias daquelas regiões, mas particularmente o quanto o Sudeste Asiático, está se tornando uma região muito desenvolvida, muito cosmopolita, muito globalizada. E quem sabe não vai ser uma coisa importante para a carreira de vocês, porque eu diria que hoje o Sudeste Asiático é a fronteira mais promissora para o comércio exterior brasileiro. É a área do mundo na qual o comércio exterior do Brasil mais pode crescer. Então, o desafio é como é que a gente vai aproveitar essas oportunidades, né? Como é que a gente vai poder crescer a partir da nova Rota da Seda, da parceria regional abrangente e de outros grandes projetos que impactam de maneira positiva naquela região. Bom, mas eu dizia que tem uma perspectiva mais negativa sobre a nova Rota da Seda, que vem, sobretudo, nos Estados Unidos e da Europa. E muito dessa perspectiva negativa passa na ideia
de que muitos desses projetos não são economicamente viáveis. Que não faz sentido você exportar uma mercadoria da China para a Inglaterra de trem, se você pode fazer isso pela metade do preço usando um navio. Então, dentro dessas análises, a nova Rota da Seda é encarada muito mais como um projeto geopolítico chinês, como um projeto de ampliar a presença política da China em países vizinhos, do que efetivamente como um projeto de desenvolvimento econômico. Então, essa perspectiva mais crítica questiona a viabilidade da nova Rota da Seda a longo prazo. Se ela vai ter condição realmente de funcionar, ou se, pelo contrário, o que vai acontecer nela vai ser ali um monte de elefante branco, um monte de grandes investimentos em infraestrutura que não vão adiante, que não vão dar certo. E uma outra preocupação que aparece nessas análises ocidentais é a chamada armadilha da dívida. O medo de que, para receber esses projetos, esses países em desenvolvimento se endividem muito com o governo chinês, com as empresas chinesas, e peguem muitos empréstimos que depois eles não serão capazes de pagar. E aí, isso está acontecendo? Isso pode acontecer? Olha, pode em alguns países. Ali no slide a gente tem ali um mapa feito pelo Center for Global Development, que é um think tank importante nos Estados Unidos, de questões de desenvolvimento global, que estão olhando países cujo nível de endividamento com a China se tornou muito preocupante. Países que pegaram muitos empréstimos chineses para financiar essas obras de infraestrutura e, se tiverem algum problema econômico grave, podem correr o risco de não conseguir pagar esses empréstimos e de acabarem tendo essa infraestrutura chave nos seus países tomada por empresas chinesas. Então, quais são os países que estão mais afetados por esse tipo de risco? A Mongólia, o Paquistão, o Laos, o Sri Lanka, o Djibouti, que a gente mencionou na aula passada, né? Um país onde a China tem uma base militar. São os países que estão em amarelo ou vermelho nesse mapa. No entanto, isso não é o padrão da nova Rota da Seda. A maioria dos países, o que existe é um tipo de relação que não passa por esse endividamento muito grande. E você tem até vários países onde essas obras não acontecem por meio de empréstimos. É simplesmente a China comprando empresas por ali. Por exemplo, os investimentos chineses no Brasil não acontecem por meio de empréstimos. A China não está emprestando dinheiro para o governo brasileiro. São empresas chinesas comprando empresas brasileiras e investindo aqui. Outro dia eu participava de um debate com o embaixador Marcos Caramuru, que foi embaixador do Brasil na China, um debate com americanos e tal, e ele destacava isso. Ele falava, olha, o Brasil é um outro modelo, como existe também em outros países. Né? E aí também é uma das razões pelas quais é tão difícil analisar a nova Rota da Seda. Como eu dizia para vocês, ela não é um acordo multilateral, que você baixa ali o tratado e tem ali 50 páginas que você vai ler e vai estar ali estipulado o que é o dever e o direito de cada Estado. A nova Rota da Seda é um conjunto de acordos bilaterais entre a China e vários outros países. E muitas vezes esses projetos de investimento são opacos, são pouco transparentes, a gente não sabe direito o que está sendo acordado ali. Então, tem ali uma escassez de informação. Tem ali uma escassez de dados, né, que acaba se refletindo também nessa dificuldade para fazer as análises, nessa pouca transparência. Isso aumenta os receios, isso aumenta as desconfianças, sobretudo, claro, numa conjuntura histórica como essa que nós estamos vivendo, em que há uma desconfiança crescente entre a China e o Ocidente. Sobre para onde vai essa relação, o que vai acontecer daí. Bom, eu dizia também para vocês que, no início, a nova Rota da Seda começou como algo muito voltado para a Eurásia e para alguns países e sub-regiões na África. Mas isso foi quando o Xi Jinping lançou o projeto, lá em 2013. Hoje em dia, cada vez mais, a nova Rota da Seda virou essa grande etiqueta que está sendo usada literalmente no mundo inteiro. E também aqui na América Latina,
onde a gente já tem 19 países que fazem parte da iniciativa. Em geral, são países pequenos, né, países ali do Caribe, da América Central, mas a gente tem também a possibilidade de países maiores da região entrarem na nova Rota da Seda, particularmente a Argentina, né, onde isso tem sido uma especulação grande desde o ano passado, e ao próprio Brasil foi feito também um convite para se juntar a esse projeto. E agora o Gabriel vai falar um pouco para a gente dessa questão da nova Rota da Seda na América Latina. Isso aí, olá pessoal, olá professor, vou compartilhar a tela aqui rapidamente, meu fundo aí mais uma vez, fazendo sucesso, só meu roteirinho é para mim mesmo, para eu não me perder. Boa tarde pessoal. Então, como o professor ia dizendo, ele já adiantou vários dos pontos importantes para nós entendermos assim, a quantas anos a iniciativa. Como o professor falou, são vários nomes, né? Eu coloquei aqui o BRI, que é uma sigla muito usada do inglês, o Belt and Road Initiative. Tem sido o que eu mais vejo sendo usado, Iniciativa Cinturão em Rota. Então, vou manter por aqui, dessa forma. Então, como o professor falou, a iniciativa do Cinturão em Rota, lançado em 2013, tem esse foco muito voltado para a Eurásia, Sudeste Asiático e África Oriental. Isso está colocado aqui. O Felipe mostrou super bem com os mapas e os gráficos exatamente por onde passam esses corredores, e nós podemos perceber que, num primeiro momento, a América Latina, as Américas, na verdade, de uma forma mais geral, são uma certa zona periférica desse empreendimento, certo? Desse conjunto de empreendimentos. Isso começa a mudar alguns anos depois. 2017 acaba sendo um ano marco da oficialização dessa mudança, porque em 2017 o Xi Jinping faz um discurso, né? Eu passo esse roteirinho para vocês e eu coloquei os links das coisas que estão sendo ditas aqui. Então, o Xi Jinping faz um discurso num contexto que coloca a América Latina como uma extensão natural da iniciativa Cinturão em Rota, e há uma menção a essa mesma escolha de palavras, extensão natural, certo? No documento produzido na reunião China-CELAC, presidida pelo Wang Yi, que é o chanceler, né, é o ministro das Relações Exteriores da China. Então, nós podemos ver que, após alguns anos de investimentos voltados para as zonas prioritárias, a América Latina começa a entrar no mapa dessa iniciativa, e isso começa primeiramente com o Panamá. Mas, não trocando de ordem, como isso é feito? Eu coloquei aqui, mas o professor já bateu bem com vocês na nossa primeira hora de aula, né? Então, a integração formal dos países à iniciativa se dá por meio de acordos bilaterais, especificamente memorandos de entendimento. Então, os países fazem isso de forma oficial. Eu lembro que foi ano passado, ou em 2018, eu deveria lembrar isso, que a Itália se tornou o primeiro membro do G7 a assinar. Isso foi um grande acontecimento econômico, mas principalmente tendo em vista a revitalização dos portos, que vai acontecer por conta dessa assinatura, mas um grande acontecimento político, porque como nós estamos vendo e vamos ver, há uma carga política, geopolítica, há uma geopolitização do empreendimento, certo? Por mais que a China, ao menos oficialmente, tente, reiteradamente, se negue a admitir, digamos assim, o caráter político, geopolítico da sua iniciativa. Quando é comparado, por exemplo, com o Plano Marshall, eles de pronto negam. Não é algo que eles querem ver. Eles consideram, né, o Plano Marshall inserido numa dinâmica política muito marcada por confrontos ideológicos e tensões até bélicas, né, da Guerra Fria. Eles querem evitar isso. Aqui eu coloquei uma pequena fala da Margaret Myers, que é diretora do Asian and Latin American Program do Inter-American Dialogue, que é uma pessoa que acompanha muito os investimentos e as movimentações econômicas e políticas da China na região, digo, América Latina, e é uma pessoa que dá bem uma visão norte-americana da questão. Então, numa tradução minha aqui própria, ela fala que é uma ferramenta, um memorando de entendimento,
uma ferramenta que a China usa para sinalizar seus próprios compromissos com o desenvolvimento e crescimento de um determinado país. Se um país assina o BRI, a China vê isso como um gesto simbólico muito importante, principalmente agora com a iniciativa contestada pelos Estados Unidos da América e outros países desenvolvidos. Então, você vê que assinar um memorando de entendimento integrando, colocando seu país como parte integrante da iniciativa Cinturão em Rota, a princípio não tem uma mudança prática visível, mas há uma carga simbólica muito grande e acarreta, posteriormente, no aumento dos investimentos, certo? Há uma mudança quantitativa sensível, mas há também a parte simbólica. Então, voltando aqui para a nossa região e vamos ver o que aconteceu desde 2017, certo? Que é quando nós começamos a integrar nós, latino-americanos, não os brasileiros, né? Vamos chegar nesse ponto. Então, hoje eu coloquei 18 e achei em alguns sites, em algumas reportagens, 19, e invariavelmente todos os sites não listam todos os países. Então, o que eu desconfio é que os próprios jornalistas não sabem ao certo. Tem algum erro aí nesse número. É difícil mas são saber cerca se o país faz ou não faz parte. Às vezes você não tem o dado de quem assinou ou não assinou. Exato. Eu imagino, eu não consigo identificar qual foi o país, mas eu creio que há uma dúvida sobre algum deles. Vou tentar identificar depois. Fiquei procurando isso e não achei. Mas, enfim, são cerca de 18 países. O mais importante deles, do ponto de vista econômico, é o Chile. Não tem dúvida disso. Sem dúvida, exatamente. Eu coloquei aqui a lista, né? Então, são 18 países, digamos assim, latino-americanos que assinaram, né, que integram oficialmente. Isso começa em novembro de 2017, quando o Panamá se tornou o primeiro a endossar oficialmente a iniciativa. E vocês veem a carga política dessa assinatura. São 5 meses após o Panamá mudar as suas relações diplomáticas de Taiwan, certo? Da República da China, autotitulada, para a República Popular da China. Então, nós podemos ver que assim, há um reconhecimento do Panamá, de Taipei, como China legítima durante décadas, e essa mudança é sucedida da assinatura do memorando de entendimento. Eu não consigo nem imaginar se as duas coisas não estando ligadas desde o começo dessa negociação, certo? Então, há uma mudança do reconhecimento diplomático que quase que imediatamente depois, 5 meses é muito pouco tempo, né, para essas negociações, a assinatura do memorando de entendimento. Então, o que já demonstra a carga política desse empreendimento, certo? E aqui no subcontinente, trazendo para economias maiores, no Caribe e na América Central são alguns países, o Panamá, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Antigua e Barbuda, são alguns países que estão lá, mas trazendo aqui para a nossa sub-região, nós temos, coloquei em ordem alfabética, não em ordem cronológica, Bolívia, Chile, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Então, como o professor falou, o Chile, de longe, é a maior economia, que hoje já faz parte da iniciativa Cinturão em Rota, e em termos quantitativos, né, são muitos os países da nossa sub-região que já fazem parte, mas não as maiores economias, né? São algumas ausências, como eu coloquei aqui, muito significativas de Argentina, Brasil, Colômbia e México, né? Pegando a parte norte da América Latina. São as 4 maiores economias da região, responsáveis por quase 70% do PIB, seguem de perto a iniciativa, mas ainda não assinaram. Como o professor falou muito bem, eu acho que se essa aula fosse dada ano que vem, essa lista já seria diferente. Esse ano foi um tanto travado, não houve nenhuma assinatura na região durante todo o ano de 2020, e os investimentos deram uma esfriada, obviamente por conta da pandemia de Covid-19. Ainda que outras dinâmicas paralelas à iniciativa Cinturão em Rota tenham passado a ganhar mais visibilidade na região, como a diplomacia das máscaras, que digo, uma certa auxílio humanitário / médico, né, de saúde pública com os países da região, que a China ganhou muito destaque. Então, esses são os países que já fazem parte, não são as maiores economias, mas são muitos deles. Brasil, Argentina e Colômbia seguem de fora, e como o professor colocou muito bem, a Argentina, como eu falei, se fosse ano que vem, provavelmente nós já incluiríamos, que é algo que deve acontecer, principalmente no que nós tivemos a mudança de governo do Macri para o retorno do peronismo ligado
a Kirchner com o Fernandes, essa mudança aumenta muito a probabilidade dessa inserção, certo? A Argentina hoje já tem um programa de lançamento, um programa aeroespacial de lançamento de satélites muito importante com a China, um comércio bilateral muito importante. Há uma série de investimentos energéticos do setor de energia na Argentina hoje, que são chineses, painéis fotovoltaicos, Agronegócio também, quer dizer, assim como o Isso, Brasil, exatamente. a Argentina está se consolidando como uma grande exportadora de alimentos para a China. Soja, exatamente. Agora, também com as suas consequências políticas negativas, né? Por exemplo, tem um grande projeto chinês agora de criação de porcos na Argentina, de fazendas industriais, que está provocando muita oposição doméstica por medo de pandemia, de que essas fazendas acabem virando ali uma incubadora para vírus, para doenças, o que é um risco, porque quando você tem milhares de animais juntos, meu amigo, se um ficou doente, danou-se, o rebanho inteiro vai ser infectado, né? Então tem esse problema realmente. Além, claro, de toda uma questão de tradição política, cultural. A Argentina, até mais do que o Brasil, tem uma história muito ligada com a Europa, né? Um comércio muito voltado para a Europa, e está um pouco difícil para eles entender que a geografia do mundo mudou e que o futuro econômico deles agora está indo muito mais para a China. Exato, exato. Há certos jornalistas de política que, ao cobrirem a visita de Estado do Xi Jinping à Argentina, se não me engano, foi no contexto do G20, certo? A última reunião, o G20 do ano passado. Eu posso estar enganado sobre isso, gente, mas com certeza eles estavam lá. Há uma reunião bilateral e muitos jornalistas da parte de política internacional colocam, assim, não sei exatamente os detalhes, mas colocam que quase aconteceu, que isso foi amplamente negociado e por algum motivo não saiu ainda no governo Macri. Veremos como fica com o governo Fernandes, certo? Então, aqui uma consideração do Atlantic Council, peguei agora de um outro think tank, certo? Essas análises do terceiro setor sobre as limitações disso. Então, leio um rápido trecho para vocês, também linkei todo o estudo para vocês poderem acessar e lerem na íntegra depois. A China tem sido ativa na promoção do BRI no hemisfério ocidental, tem sido menos ativa na promoção do BRI, né, da iniciativa Cinturão em Rota, no hemisfério ocidental do que em outras regiões. Os 6 corredores econômicos da iniciativa na Eurásia ainda têm prioridade em todo o mundo. Além disso, o BRI pode causar confrontos necessários com os Estados Unidos, o aliado hemisférico de longa data da América Latina e o parceiro comercial mais importante, tem alertado consistentemente sobre a iniciativa e a diplomacia da armadilha da dívida. Então, o professor já mostrou aquele mapa para a gente, já falou um pouquinho sobre quais são as críticas que são feitas à iniciativa e como isso reverbera na região. Então, há um entendimento dos dois lados, isso que eu acho curioso, tanto da parte chinesa quanto da parte das elites locais, de que uma integração muito forte a esse projeto pode causar hesitações em Washington, em nenhum dos dois lados que é isso. Assim, nem a China se sente invadindo o quintal norte-americano e as elites locais também ficam reticentes a mudar uma posição geopolítica centenária. Um detalhe importante que eu não mencionei para vocês na questão da armadilha da dívida, que é o efeito da pandemia. A gente sabe que a pandemia vai quebrar financeiramente vários países em termos da sua dívida, né? Da sua dívida pública. Felizmente, não é o caso do Brasil. A dívida pública brasileira hoje é majoritariamente, mais de 90%, uma dívida doméstica. Então, ela está aumentando, mas ela não vai gerar um problema internacional para o país. Agora, para muitos países da África e para alguns países da América Latina, particularmente para a Argentina e para o Equador, a questão da dívida externa virou um problema grave na pandemia. Muitos desses países vão ter que renegociar suas dívidas externas com seus principais credores. E para muitos deles hoje, o principal credor é a China. É a China. Venezuela e Equador, muitos empréstimos chineses. Exatamente. Então, isso é uma situação nova. A gente teve crise da dívida externa anteriormente, em particular nos anos 80, mas os grandes credores eram os bancos americanos. Agora vai ser o governo chinês. Então, a grande pergunta é como é que a China vai responder a essa demanda dos aliados por uma renegociação da dívida? Tem algumas indicações, pelo modo como a China agiu no passado com países africanos, de que ela topa pequenas reduções da dívida,
mas que ela não é propensa a perdoar a dívida. Que ela aceita renegociar pequenos pedaços, mas não fazer um pacote amplo de perdão da dívida. Mas vamos ver. Vai ser um momento importante dentro dessa nova ordem global que está em gestação. Professor, eu até colocaria, circulou muito no primeiro semestre desse ano, a colocação do, não me lembro se foi o presidente Xi Jinping, se foi o Li Keqiang, imagino que tenha sido o Xi Jinping, que falou sobre perdão de dívidas de países em desenvolvimento, mas citou nominalmente no discurso países africanos. Então, ficou-se a dúvida sobre as dívidas desses países sul-americanos, que têm grande quantidade do seu... que tem uma boa fatia de... Em geral, quando os países perdoam dívida, é até daqueles países que são os mais pobres do mundo. Então, sei lá, perdoar a dívida da Zâmbia, por exemplo. Mas dificilmente faria isso com um país de renda média como o Equador, por exemplo. Como o Equador. Sim, perfeito. E aí, uma parte aqui que eu esqueci, deixei aqui e pulei, que eu acho super interessante, porque demonstra muito as nuances da recepção dessa iniciativa nos países da região, certo? Então, a China organiza há poucos anos um Belt and Road Forum. Então, é esse grande evento, e grande mesmo, sabe? A presença de chefes de Estado, do próprio Xi Jinping, que acontece na China anualmente, a cada 2 anos. Desculpa, gente, não peguei a periodicidade, mas eu acho que o importante aqui, no nosso caso, é perceber as mensagens que cada um dos países passa nesse contexto. Então, eu peguei uma foto aqui do último para mostrar para vocês. Então, aqui uma boníssima foto de abril do ano passado, presidente Xi Jinping, da China, e presidente Sebastião Pinheira, do Chile, no segundo Belt and Road Forum para a cooperação internacional. O que está sendo passado aqui com a visita do chefe de Estado chileno? Um comprometimento muito grande com a iniciativa, certo? A gente sabe muito bem, eu imagino que a maioria de vocês esteja muito bem já informado sobre a política chilena para o Pacífico, para a Ásia, certo? Que é muito mais avançado do que outros países da região, até por sua posição geográfica. Outros países enviaram ministros das relações exteriores, quando não os próprios chefes de Estado, foram só alguns que o fizeram. O Brasil enviou o embaixador de Pequim, por exemplo. Então, a gente percebe com esse tipo de atitude a mensagem que quer ser passada, certo? De maior ou menor interesse. Nós estamos, no nosso governo, com muita reticência sobre esse programa. E aí, eu coloquei aqui um pequeno mapinha, já está aberto? Já. Eu vi que o professor colocou no PowerPoint um do China Dialogue, que é muito bom, que é só da nossa região, certo? Que é bem legal, também fiquei atento. Esse aqui é de todo o mundo e pinta os países de acordo com o ano da entrada. Então, a gente consegue visualizar aqui a nossa sub-região, em que o Peru foi o único que entrou no ano passado, em 2019. Em 2018, todos os outros fizeram todos os outros que entraram fizeram a assinatura e integraram a iniciativa de forma oficial, com as notáveis ausências de Colômbia, Brasil, Argentina e, claro, Paraguai, que nem reconhece Pequim como legítima China, dá o reconhecimento a Taipei, como nós já comentamos em diversas aulas. E, enfim, a gente até poderia, não é a ideia aqui, observar no resto do mundo, e como a gente pode ver que há o ano de 2018 realmente é um marco dessa expansão do programa, principalmente da América do Sul e África. E aí nós temos algumas questões que são levantadas, algumas delas são muito parecidas com as globais, umas mais particulares à nossa região, então até o professor e o Felipe já levantaram bem. São as críticas internas e externas a essa adesão. Então, se fala que o processo de integração e essa conectividade pode exacerbar problemas causados pelo relacionamento assimétrico entre países latino-americanos exportadores de commodities e a China. Então, seria um reforço dessa divisão internacional do trabalho, em que os países sul-americanos ficam relegados a essa exportação de commodities não muito trabalhadas, certo? Sem muito valor agregado, enquanto a China nos envia produtos manufaturados.
serviços e cada vez mais serviços, esses projetos de infraestrutura, como o professor e o Felipe colocaram bem, essa exportação de companhias chinesas que têm um know-how muito diferenciado nesse setor. Eu só levanto aqui só para ilustrar isso, o Brasil não está na iniciativa, certo? E como o professor falou bem, muitas vezes projetos que já existiam são só rebatizados, são só identificados como parte da iniciativa, mesmo tendo começado antes. Então, tem muitos projetos no Brasil que estão em plena sintonia com a iniciativa Cinturão em Rota. Não são colocados dessa forma porque o Brasil não assinou, mas são portos em São Luís, portos em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. Você tem hoje, só para falar da notícia mais recente, Salvador anunciou uma grande ponte que será construída por um consórcio de empresas chinesas, 3 empresas chinesas. Eles vão construir em Salvador um tipo de VLT, quem é do Rio e passa pelo centro ali conhece, que vai ser suspenso, então vai ser uma coisa bem turística, você vê o mar, vai passar pelo centro ali de Salvador. Então são várias obras que têm toda essa cara da infraestrutura de conectividade e dessa exportação de know-how, de engenharia de alto nível, que já está acontecendo no Brasil, mas não sob essa plataforma do Belt and Road, certo? Então, o segundo ponto que eu coloquei aqui, há um certo receio em relação ao desejo da China de controlar cada fase dos suprimentos, seja das exportações energéticas, minerais, commodities agrícolas, a presença cada vez maior desse país em setores estratégicos da região. O caso brasileiro é muito energético, a distribuição de energia elétrica. Questões ambientais, então há uma constante preocupação sobre os projetos chineses de engenharia na América Latina, principalmente quando relacionados às questões de meio ambiente ou das comunidades locais. Obviamente, aqui no caso do Brasil, a gente pensa logo em Belo Monte, no Linhão, na usina e em todas as consequências socioeconômicas e ambientais desse projeto. E a forte politização da iniciativa, né? Como eu coloquei acima, se não me engano, foi a frase do Atlantic Council, né? O trecho do estudo, em que há uma pressão norte-americana e há um dilema entre as elites locais preocupadas em serem entendidas como pró-China, num hemisfério de hegemonia estadunidense e num momento em que essas ações chinesas estão sendo cada vez mais contestadas e politizadas. Nós podemos relacionar, não se trata exatamente do Belt and Road, mas a permissão ou não da Huawei de poder participar de forma igualitária dos leilões que vão decidir quem monta a estrutura de 5G no Brasil e em vários outros países, é uma questão que sofre uma politização muito grande. O Brasil está no olho do furacão disso. Eu suponho que a gente não vai conseguir passar do ano que vem em resolver essa questão. Já deveria ter sido esse ano e empurramos com a barriga para não ter que decidir, certo? E eu fico por aqui, professor. Eu queria só, brevemente, como a gente sabe, é uma região ainda um tanto periférica dentro dessa iniciativa, mas já temos algumas movimentações, algumas assinaturas e alguns dilemas que nos ajudam a pensar como nós vamos integrar ou não essa nova arquitetura nos próximos anos. Super obrigado, Gabriel. Eu vou, então, aqui para a minha última tela. Para a gente poder abrir para os debates. E a minha última tela é sobre essa rivalidade crescente entre os Estados Unidos e a China, que é um pouco esse pano de fundo para o que a gente está discutindo hoje, e a discussão se a gente está vivendo a chamada armadilha de Tucídides. Essa é uma expressão muito bonita que tem sido repetida muitas vezes. Eu vou passar para vocês um vídeo sobre ela daqui a pouquinho e o que ela significa. Tucídides foi um almirante ateniense na Grécia Antiga que escreveu um livro muito famoso sobre a guerra entre Atenas e Esparta. E nesse livro ele diz que a razão principal da guerra foi o medo de Esparta por causa da ascensão de Atenas. Então, o que é a armadilha de Tucídides? É quando você tem uma guerra entre duas grandes potências, porque uma está com medo da ascensão da outra. Porque uma acha que a ascensão da outra vai criar ali um risco enorme para a sua segurança.
Então, isso é a ascensão de Tucídides. E um professor de Harvard chamado Graham Allison, que é um nome super importante para a teoria de relações internacionais, escreveu um livro muito bom, que acabou de ser publicado agora em português, chamado Destinados à Guerra, em que ele discute se os Estados Unidos estão vivendo ou não uma armadilha de Tucídides. E ele faz uma análise de 16 casos do século XV até hoje em dia, em que houve também disputa entre uma potência consolidada e uma potência em ascensão. E desses 16 casos, 12 levaram à guerra. Quer dizer, na maior parte dos casos, a ascensão de uma grande potência provocou a guerra com a potência que já estava estabelecida. E ele diz que isso não é inevitável no caso atual, que não necessariamente as disputas entre Estados Unidos e China vão resultar numa guerra, mas que esse é um risco e que os governos dos dois países têm que tomar cuidado e impedir que isso aconteça. Mas e aí? Será que é isso que vai ocorrer? Essa é a pergunta do milhão das relações entre China e Estados Unidos. Então, eu vou passar para vocês o vídeo no qual o professor Graham Allison explica esse conceito de armadilha de Tucídides. Novamente, é um vídeo bem curto, vale a pena vocês assistirem, tem uns 3 minutos. Vai dar para vocês bem essa dimensão do que é a armadilha de Tucídides pelo cientista político que está popularizando esse conceito novamente. E ele é um intelectual público muito influente entre tomadores de decisões, entre governos de vários países. Bom, e agora a gente abre para perguntas. Temos aí uns 20 minutos para conversarmos sobre a aula de hoje. Tem também bastante coisa, bastante conteúdo. E queremos agora ouvir as dúvidas, comentários, inquietações de vocês. Vamos lá? Maurício, sobre essa perspectiva, né, de possibilidade de conflito entre Estados Unidos e China, né, eu não consegui reparar rápido ali na tabela que você mostrou, né, quais são as datas dos conflitos anteriores ali, né, Do século XV em diante. Eu imaginei que fosse alguma coisa nesse sentido. E aí, não sei lá, me parece um pouco alarmista, sei lá, essa é a minha leitura, tá? Me parece um pouco alarmista essa possibilidade de um conflito em plena segunda década do século XXI, né? A estrutura de poder ela mudou muito, né? Do pós-Guerra Fria para hoje, né? A gente tem uma saída muito grande de conflitos interestatais para conflitos intraestatais, né? A partir aí dessa mudança de lógica do pós-Guerra Fria. Né? Então, assim, me parece, não sei, eu não consigo vislumbrar essa possibilidade. Né? Eu não sei se eu estou sendo otimista demais, entendeu? Mas eu não consigo vislumbrar muito essa possibilidade, até pela própria ação recente dos Estados Unidos. Né? O Donald Trump, que é um cara que está sempre esticando a corda, né? Ele não deve seguir como presidente dos Estados Unidos, mas era um cara que sempre esticou a corda, mas nunca levou nada para as vias de fato. Né? Então, essa é a impressão que eu tenho. O Trump foi uma ruptura em vários aspectos da política externa americana. Né? Ele tem uma perspectiva muito mais isolacionista. Então, ele não envolveu os Estados Unidos em nenhuma guerra durante seus 4 anos de governo. Continuou, acho que já tinham lá, né? Mas até com uma perspectiva menor e tal, mas ele não envolveu os americanos em nenhum grande conflito. Agora, a possibilidade de que, por exemplo, as disputas no Mar do Sul da China virem uma guerra é um risco. Isso é algo que não deve ser deixado de lado. E a gente tem que lembrar que o que está acontecendo agora com a China é que os interesses econômicos e políticos da China estão se internacionalizando cada vez mais. A China hoje tem grandes interesses econômicos no Oriente Médio, o que ela não tinha há 20 anos. Ela tem grandes interesses econômicos no Sudeste Asiático, na Ásia Central. O que vai acontecer se ela tiver que defender esses interesses no caso, digamos, de uma rebelião armada, de uma guerra civil, de uma tensão com os Estados Unidos? A possibilidade da gente ter uma guerra limitada em algum ponto-chave da Ásia entre os Estados Unidos e a China é bastante grande. E lembrando que os dois países já lutaram uma guerra nos anos 50, né? Na Guerra da Coreia, que foi algo brutal para eles dois, ninguém quer repetir aquela experiência, mas ela está ali.
e uma China com cada vez mais capacidades militares, como nós discutimos na aula passada, para que, pelo menos no seu exterior próximo, ela seja páreo para os Estados Unidos. Então, assim, esse risco existe, não é um risco para ser deixado de lado, não. E, assim, lembrando também que para onde o mundo foi nos últimos 10 anos, né? Olha, se você virasse para mim em 2012, né, e me perguntasse se eu acreditava que teriam acontecido as coisas que ocorreram nos últimos anos, a Inglaterra saindo da União Europeia, um presidente americano se recusando a aceitar um resultado de eleição, né, uma pandemia global, assim, eu olharia para você e diria, não, você está muito pessimista, calma, vamos tomar um café. Então, assim, o mundo está me surpreendendo, eu diria, de uma maneira negativa, não? E se a gente olhar, por exemplo, o Ocidente, todas as tensões que levaram para o crescimento dos movimentos populistas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, são tensões muito estruturais. Desigualdade social crescente, uma incapacidade do sistema político em responder às demandas da população. Isso não vai desaparecer da noite para o dia, mesmo que se derrote o líder populista daquele momento numa eleição. Isso está resultando também em relações internacionais mais tensas, mais complicadas, né? Por exemplo, a gente fez agora, no fim de semana, a prova de acesso para o mestrado na UERJ. E a questão para os candidatos foi a crise do multilateralismo. Por que está acontecendo uma crise das organizações internacionais em várias áreas? Na segurança, na saúde, nas negociações comerciais. Foi muito interessante, está dando umas respostas bem legais dos candidatos, porque é um tema muito quente nesse momento. Perfeito, professor. Aí sim, eu consigo conceber algo mais localizado, eu consigo conceber, de fato. É porque quando você falou, assim, me veio na cabeça imediatamente o conflito direto entre Estados Unidos e China, né, com ataques aos territórios em específico. Isso, na minha cabeça, ainda me parece um pouco distante, talvez. Né? Mas, de fato, agora... Eu acho que seria mais algo na linha, sei lá, combates navais e aéreos no Mar do Sul da China, né? Uma guerra limitada, uma guerra restrita, mas a gente sabe que as guerras têm o mau hábito de escalarem. Né? A Primeira Guerra Mundial começou por conta de uma questão absolutamente trivial na periferia da Europa, né? Na Bósnia, e virou o que virou, no fim das contas. Né? A questão é o tabuleiro regional, né? Parece que saiu uma notícia de que o Trump cogitou atacar algumas bases, alguns sistemas nucleares no Irã, e os conselheiros falaram, não, presidente, não, evita um pouco, porque se o senhor tomar essa medida, isso pode escalar, né? Outros ali aproveitarão e atuarão também. Então, esse é o problema. Quando um começa, isso acaba no efeito dominó. Olha, tem um livro maravilhoso da historiadora americana Barbara Tuchman, chamado Os Canhões de Agosto. É um livro sobre o primeiro mês da Primeira Guerra Mundial. E o argumento dela nesse livro é quais foram os... Por que aquela guerra escalou? Por que ela não foi contida como uma crise local, regional? E ela tem uma análise muito interessante de como aquelas burocracias militares da Europa do início do século XX, sobretudo a necessidade de você mobilizar grandes exércitos num tempo rápido, acabaram levando à escalada daquela guerra, que era uma coisa que ninguém queria. Mas os países tinham que se mobilizar rápido, com medo de que o vizinho se mobilizasse antes. É um livro muito interessante. E, na verdade, era um livro que o John Kennedy estava lendo quando houve a crise dos mísseis cubanos. E esse livro ficou muito na cabeça dele, né, para tentar evitar o escalamento daquela crise. Então, a gente pode dizer que é um livro que mudou a história. Então, só por isso já valeria a pena lê-lo. Né? E a Tuchman escreve maravilhosamente bem. Assim, vale muito a pena ler esse livro. Vamos lá? Mais perguntas, mais comentários? Posso, Maurício? Claro. Sobre a iniciativa na Belt and Road Initiative, a iniciativa Cinturão e Rota, eu achei interessante que li um texto algum tempo atrás que fala sobre como, sobre aquilo que você estava debatendo, como que é um objeto ainda que a gente está tendo dificuldade de encontrar formas de classificar, né, e como que a gente ainda tem muito a estudar sobre esse tipo de acordo que a China vem fazendo com essa quantidade enorme de países por via aérea, por via marítima e por via terrestre.
Esse texto de uns acadêmicos, se não me engano, ingleses, fala sobre uma possibilidade de que a Belt and Road Initiative possa ser considerada como uma fusão de regionalismo e interregionalismo, né? Então, a primeira vez que isso está sendo vislumbrado como algo mais extenso, mas também como algo muito flexível, como normalmente são os acordos na Ásia, no que diz respeito a regras e acordos, né? Assinatura de acordos, até porque a gente sabe que não existe aí uma sede, né? Um secretariado, etc., para falar que a Belt and Road Initiative é uma integração regional, um bloco de integração regional. Mas também não dá para dizer que é apenas um acordo bilateral. Então, ele fica ali como uma coisa meio, né, meio ornitorrinco, como a gente fala aqui, né? Mas é um ponto Porém, interessante. O que define o multilateralismo? Não é só você ter 3 ou mais países envolvidos numa negociação. É o fato de que eles estão aceitando uma série de regras comuns, que você tem um determinado conjunto com de benefícios mútuos ali. E aí, assim, o que me chama atenção, muitas vezes, quando a gente fala sobre a nova Rota da Seda, né, sobre a armadilha da dívida lá no porto de Hambantota, né, no Sri Lanka, que normalmente é o caso mais comentado, a gente olha de forma negativa e a gente é, muitas vezes, ensinado a olhar de forma negativa pelos textos que normalmente a gente recebe com as informações ocidentais sobre o que a China vem fazendo, mas, por outro lado, a gente esquece que muitas vezes os países ocidentais fazem coisas muito parecidas e a gente não acha isso exatamente tão negativo, né, quando se trata do que, por exemplo, países da Europa ou, enfim, os Estados Unidos fazem em relação a países da África ou até mesmo da Ásia ou da América Latina, né? Então, qual é a diferença? Apesar de que a gente sabe também que existe creio eu, né? Eu acho que foi algo que você comentou, uma fragilidade no Belt and Road Initiative no que diz respeito à mudança de governos dentro dos estados que fazem parte, principalmente ali na área do Oriente Médio e etc., e que podem, muitas vezes, como alguns casos... Tem um caso muito interessante de Myanmar, né? Que é um país do Sudeste Asiático, um país muito pobre, mas que está crescendo muito. Ele fica entre a China e a Índia, né? Ele é um estado tampão entre os dois. E que era uma ditadura militar, até poucos anos atrás, que está fazendo agora uma transição muito dura, muito difícil para a democracia. E essa transição para a democracia está diminuindo a influência chinesa lá, inclusive com o cancelamento de alguns projetos que tinham sido negociados com os militares. Quer dizer, o regime político doméstico importa, porque essa proximidade muito grande com a China é uma questão controversa em muitos países. É uma questão que divide as elites políticas locais num eixo de política partidária, onde você vai ter partidos e movimentos dizendo que eles não querem uma proximidade tão grande com a China. É o caso aqui no Brasil também, né? Em menor grau, mas é o caso aqui também, né? Enfim, eram só esses 2 comentários que eu queria fazer. Bom, 3, né? Sobre como estudar, mas também como pensar que, pelo viés sinocêntrico, a gente tem um viés eurocêntrico, né? Então, a gente acaba esquecendo. Esses dias a minha mãe estava comentando comigo, né? Mas a China vai se tornar a grande potência e vai fazer tudo para ganhar poder para ela. Eu falei, quais foram as outras potências que não fizeram isso? Mas as outras a gente já conhecia. Então, o medo do desconhecido leva a essas críticas, né? Das outras eu vejo o filme, né? Eu ouço a música, né? Com a China, a familiaridade cultural é menor. Claro, isso é um problema para os chineses. Exato. E aí, o que é uma fragilidade estrutural da China, a dificuldade da exportação da sua cultura. O soft power chinês é baixo. Precisa aprender com a Coreia do Sul, né? Com o Japão e com a Coreia do Sul hoje em dia, que está bombando aí. E aí a gente tem várias razões por que a Coreia do Sul e o Japão conseguiram fazer isso, né? Mas eu tenho uma hipótese para isso, 2, na verdade. A primeira é porque tanto a Coreia do Sul quanto o Japão conviveram durante décadas com uma quantidade muito grande de ocidentais. Eram países sob ocupação militar dos Estados Unidos. Então, milhares de soldados ali levando LPs, fitas cassetes, levando música, cultura pop. Aquilo entrou na cultura japonesa, na cultura sul-coreana,
uma bandeira muito forte. Ficou. E ficou. E a segunda questão é porque são países democráticos. Você não cria uma hit song por meio de uma reunião do Comitê de Planejamento do Partido Comunista, né? Não está aquele monte de velhinho ali, vamos fazer aqui uma música que vai estourar entre os adolescentes do mundo inteiro. Não, isso não vai funcionar. E aí esse modelo... Acho que talvez, Maurício, podemos adicionar aí o fato de que, na época, nem Japão nem Coreia do Sul eram temidos pelo Ocidente, né? É verdade, né? O Japão já estava dominado, equacionado. O caso japonês é um caso mais ambíguo, porque assim, nos anos 90, quando eu era adolescente, essa discussão que a gente tem hoje sobre a ascensão da China era com o Japão. Inclusive com filmes de Hollywood muito hostis aos japoneses, né? Mostrando os japoneses como maquiavélicos, que estavam ali fazendo vários dramas e tal. Mas aí já tinham passado pela bolha, né? Já estavam com a economia meio que... Eu sou velho, sou de 78. Assim. Eu lembro do Japão quando o Japão era, né? Estava lá no topo, né? Na minha infância, a gente via séries japonesas, desenhos animados japoneses. Também. As grandes marcas de videogame eram empresas japonesas, né? Então, era um outro cenário em termos de Ásia, em termos de política global. O que a China não conseguiu fazer até hoje. Ela não conseguiu se consolidar dessa maneira até agora. Olha, eu botei ali no chat o link para essa série de programas de TV de Singapura sobre a nova Rota da Seda. E aí a minha atividade assíncrona para vocês é: assistam um episódio. O link vai jogar vocês na temporada sobre o Sudeste Asiático, mas tem uma temporada também sobre a Rússia, tem uma sobre a Ásia Central. Escolham o que vocês quiserem, o que vocês preferirem, e assistam um episódio qualquer. Tem mais ou menos 40 minutos, é como se fosse um episódio de série. E, olha, é muito bom. Vocês vão ficar... Eu fiquei viciado nesse negócio, eu vi todos, né? E porque o programa é muito bem feito, e a televisão de Singapura não é a abordagem tradicional do Ocidente, que a gente está acostumado. É uma perspectiva de um país do Sudeste Asiático com uma fortíssima história de ligação política, econômica, cultural com a China. Então, para eles, a China não é um cenário misterioso, exótico. Não, é o vizinho, é o parente, né? E é um documentário... Os programas são muito bem feitos porque eles vão desde as entrevistas com líderes políticos, ministros, etc., até com o cara que está ali atravessando a fronteira para comprar mercadoria barata num lado e revender na barraquinha de rua dele do outro. Então, você tem uma visão muito abrangente, muito completa do que esse projeto da Nova Rota da Seda significa para pessoas comuns em vários países da Ásia. Mais perguntas? Mais comentários? Ok, então, pessoal, na semana que vem a gente vai ter a nossa última aula, que vai ser dedicada às relações entre o Brasil e a China, e eu vou fazer também o anúncio de como vai ser o trabalho, que vai ser um trabalho de grupo, na P2, que vocês vão fazer naturalmente em casa e vão enviar por e-mail. Não vai ter apresentação, vai ser só um trabalho escrito, feito em grupo. Ok? Então, uma boa semana para vocês e nos vemos no dia 30. Tchau, tchau. Tchau, Maurício. Obrigada, Obrigado pela Maurício. aula.